Bom dia a todos. Muito obrigado, Dr. Jorge, pelas palavras tão carinhosas. É sempre um prazer poder dar aula no FLAUS, é uma honra e a gente poder ajudar de algum modo aí a fortalecer, trazer algumas atualizações aí. Vou dar duas aulas na sequência. A primeira delas eu vou falar a respeito da ultrassonografia na isquemia intestinal. Vou destacar a fisiopatologia, recordar um pouco a anatomia vascular e também mostrar alguns casinhos aí interessantes aí que a gente acaba vendo no nosso dia a dia. Então, assim, os abdômenes agudos, o abdômen agudo vascular, ele é, graças a Deus, ele é pouco prevalente, dá em torno de 1% do total dos casos que apresentam na emergência. Porém, o que se vê é que está tendo uma incidência cada vez mais crescente por conta do envelhecimento populacional, tá? As causas são variadas, temos um pequeno espectro, destacando-se, dentre deles, a aterosclerose, tá? E a embolia esta que pode ser tanto embolia cardíaca ou embolia arterial, a artéria arterial, tá bom? As arterites também têm um papel relativamente prevalente. O tumor um pouco menos, tá? Respondendo com menos de 10% dos casos, tá? E os traumas, tá? Mas aí a gente está num contexto de um paciente politraumatizado, tá? O que chama a atenção desses casos é que o diagnóstico aqui é difícil porque a clínica é totalmente inespecífica, tá? O paciente geralmente chega com uma dor abdominal um tempo variável e sem sintomas localizatórios, ou seja, a suspeição clínica aqui, tanto do clínico, do cirurgião que faz o primeiro atendimento, quanto para a gente, esse diagnóstico ele acaba sendo bem difícil. Exames de imagem, né? A angiotomografia, o Doppler, a angiorressonância ela não é tão usada por conta de disponibilidade também, que as imagens não são tão floridas como na angiotomo e no ultrassom. E destaque-se a arteriografia, mas aqui ela já tem um papel um pouco menos diagnóstico e já mais terapêutico com a terapêutica endovascular. Então, a doença isquêmica intestinal a gente pode dividir de um jeito um pouco mais didático como aguda, que é o infarto intestinal propriamente estabelecido, e a crônica, que é a angina abdominal, ou seja, aquele paciente que tem uma dor abdominal após as refeições, tá? Ela pode ser tanto segmentar quanto difusa, né? E pode acometer mais o delgado ou colo ou ambos, tá bom? Isso vai depender basicamente de onde houve essa exclusão, tá bom? A exclusão do sangue, tá? Os estágios desse infarto, aqui no sentido crescente, ele começa com uma enterite, né? Ou uma colite isquêmica reversível, tá bom? Ou seja, é um momento que feita a terapêutica, isso regride, tá? Aí começa a necrosar principalmente a mucosa e é quando nós temos a translocação bacteriana. Fábio, por que necrosa primeiro a mucosa? Porque se pensarmos, grosso modo, como 3 camadas, a muscular, a submucosa e a mucosa ela tem uma demanda de oxigênio maior, portanto ela é muito mais sensível à isquemia, ou seja, um intestino que está sendo privado de oxigênio, a submucosa e a muscular, elas têm uma resistência maior à isquemia, tá? Diferente da mucosa, tá bom? Então isso a gente consegue ver nos exames de imagem, tá? A mucosa é a primeira a sofrer, e o que é muito ruim também, porque ela é a primeira barreira contra a translocação bacteriana, tá? Na evolução disso, a gente acaba vendo, com a progressão, vai tendo uma necrose da submucosa, bem como da muscular, e aí que é quando a gente vai ter estabelecido o infarto transmural de alça. Tá? Destaque-se aqui as altas taxas de mortalidade, tá? Em torno de 30% a 90%, tá? Principalmente pelo fato da população acometida ter muitas comorbidades e por conta do atraso diagnóstico, porque, como eu falei, é um quadro totalmente inespecífico, tá? Esses métodos diagnósticos estão em evolução desde a década de 60, tá? Destacando-se aí a angiotomografia multislice e o aprimoramento do ultrassom, principalmente do Doppler, tá? Então a gente está conseguindo ter uma melhora do diagnóstico, mas ainda assim a mortalidade desta população é muito alta, tá? Que nem que eu falei, só recordando, a colite isquêmica, né? A gente tem uma isquemia parcial da mucosa, submucosa. Aí
passamos a ter uma resposta inflamatória sistêmica. Isso faz com que haja uma piora, um dano adicional a essa parede, tendo a quebra da mucosa, e aí já estamos num paciente que está evoluindo para sepse, o aumento dessa área de isquemia, tá bom? E piorando a gravidade intestinal, tá ok? Aí esse paciente já acaba evoluindo para insuficiência de múltiplos órgãos, tá? Pensando em relação à isquemia, então podemos pensar em dois tipos, tá? A não oclusiva e a oclusiva. A não oclusiva, a doença não é na artéria mesentérica superior ou na mesentérica inferior, não é uma doença arterial, tá? A não oclusiva, basicamente, aqui a gente pode pensar em hipofluxo. Fábio, o que pode causar esse hipofluxo? Várias coisas. Então, hipovolemia, hipotensão, pensando numa insuficiência cardíaca, sepse, um paciente que dialisou e perdeu muito volume, né? Drogas, né, pensando em beta-bloqueador, diurético, digoxina, ou então em paciente de UTI, pensar nos vasoconstritores, tá? Principalmente a adrenalina e a dopamina, tá bom? São, nesses casos aqui, o caso do hipofluxo acaba sendo bem mais grave porque a isquemia ela é generalizada. Aqui a gente falando basicamente no paciente que está em insuficiência de múltiplos órgãos, tá? E a oclusiva, tá? A oclusiva, metade desses casos são causados por embolia arterial, tá? A artéria mesentérica superior é a mais suscetível, tá? Até pela sua morfologia, por conta do ângulo que ela faz na sua emergência, em torno de 45, 60 graus, tá? E pelo seu alto fluxo, tá? O fluxo da artéria mesentérica superior é em torno de 2 a 3 vezes maior do que a mesentérica inferior, tá? Detalhe que em torno de 50% dos trombos localizam-se nos 6 a 8 centímetros proximais da artéria mesentérica superior, tá? Imediatamente após a origem da artéria cólica média, que é o segundo ramo da artéria mesentérica superior, sendo o primeiro a pancreato duodenal, tá ok? O restante obstrui em pontos de bifurcação ou vasos um pouco mais distais, tá? Que são de melhor calibre, e esses distais, eles têm um quadro mais grave, um quadro mais florido. Por quê? Porque temos menos colaterais, tá? A ideia é pensar que as obstruções da emergência são piores. Não, eu vou mostrar aqui que a gente tem uma rica trama de anastomoses naturais que acabam suprindo uma obstrução proximal, tá? Ao passo que as obstruções distais, aquele segmento ali vai sofrer e não vai ter tanta reperfusão, tá? A artéria mesentérica inferior é menos frequentemente acometida, tá? Geralmente associado com doenças cardíacas que ficam mandando múltiplos êmbolos, tá? A trombose arterial vai responder por em torno de 20 a 30% das causas oclusivas, tá? Geralmente acontece uma trombose aguda em vasos que já são doentes, ou seja, já tem uma estenose pré-existente, tá bom? Nesses casos, ocorre próximo à origem da artéria mesentérica superior, tá? E a trombose venosa, aí, eu não vou me aprofundar muito nelas, ela responde em torno de 10%, tá? Mais frequente na veia mesentérica superior em ramos menores, tá? Geralmente são pacientes que têm outras comorbidades, como hipercoagulabilidade por doenças hematológicas, principalmente aumento da proteína C. Pacientes de hipertensão portal, principalmente os cirróticos ou Budd-Chiari. Cirurgia recente com manipulação, principalmente pós-operatória de pancreatectomias, sejam elas segmentares ou não. Tá? E outras causas como a dissecção, trauma, fibrose retoperitoneal, displasia fibromuscular ou vasculites, tá? O quadro clínico, né? Geralmente uma dor abdominal aguda, severa, geralmente o paciente ele consegue delimitar quando começou, tá bom? E é desproporcional ao exame físico, tá? Porque o paciente não teve tempo ainda de ter toda aquela translocação, o paciente não vai estar séptico ainda, ele se apresenta com uma dor abdominal muito severa, tá? E de base esse paciente pode ter uma arritmia cardíaca não controlada ou mal controlada, ou um paciente com uma aterosclerose difusa, tá? As complicações são várias e graves, tá? Hemorragia intestinal, o paciente pode ter uma HDA ou uma HDB, pode ter perfuração também, secundária essa perfuração. A gente vai, já vamos ter o quadro de peritonite, que pode evoluir com ou sem abscesso, tá bom? E na pior das hipóteses, a gente já começa a ter as repercussões sistêmicas, né? Então o paciente evolui com insuficiência cardíaca, insuficiência renal aguda, supressão medular, coagulação intravascular disseminada, sepse e morte, tá? Só dando uma recapitulação na anatomia,
Aqui a gente vê a mesentérica superior, que é o segundo ramo da aorta, que é o tronco celíaco. A mesentérica superior, aqui a gente vê a cólica média, que é o segundo ramo dela. O primeiro é a pancreato duodenal. E aí depois a gente já vê os ramos ileais perfurantes e vem até a ileocólica. Ou seja, esse slide aqui ele mostra pra gente que a artéria mesentérica superior, ela nutre desde do duodeno, ângulo de Treitz, ilho proximal, ilho distal, até a válvula iliocecal, né? Ou seja, praticamente toda a nutrição do intestino delgado é de responsabilidade da mesentérica superior, tá? Aqui a gente vendo as relações, aqui a relação da mesentérica superior com a mesentérica inferior, tá? Então aqui, ó, a cólica média, logo abaixo dela a cólica direita, tá bom? Aqui a mesentérica inferior dando a cólica esquerda, né? A anastomose entre elas vai ser dado a partir da artéria marginal com os ramos da artéria cólica esquerda, tá bom? Como a gente consegue ver melhor aqui, né? Que essa é a famosa arcada de Riolan. A arcada de Riolan não é uma estrutura anatômica bem definida, tá? A arcada de Riolan é onde existe a anastomose da artéria marginal, tá? Que é ramo da cólica média, com a artéria cólica esquerda, que é o primeiro ramo da mesentérica inferior, tá bom? Então, lembrando que obstruções no tronco da artéria mesentérica superior, eles podem ser supridos, um suprimento débil, claro, mas ele pode ser suprido pela mesentérica inferior, tá bom? Lembrando que se o paciente tiver uma obstrução da artéria mesentérica inferior, tiver uma mesentérica inferior claudicante, esse quadro vai ser mais florido, vai ser mais grave. Os achados de imagem, tá? O que é o que mais interessa pra gente, são absolutamente inespecíficos, tá? Frequentemente a gente encontra uma combinação de alguns achados que eu vou mostrar um pouco mais para frente, tá? Além desses achados setor totalmente inespecíficos no paciente com quadro clínico frustro, tá? Esses achados, além de serem variáveis, eles são variáveis no grau de acometimento deles, tá? Dependendo do que? Principalmente da extensão desse acometimento, tá? De um modo geral, a gente pode pensar em sinais precoces ou tardios, tá? Os precoces são os reversíveis. Quais são eles? O que se apresenta inicialmente, tá? Também totalmente inespecíficos, tá? Destacando isso aqui, a distensão de alças, né? Mas isso a gente pode ver em obstrução intestinal, né? Líquido livre, tá? E edema da gordura mesenterial. Um pouco mais tardio, ou seja, quando já está tendo necrose, essas alças já estão infartadas, a gente começa a identificar pneumatose, pneumoperitônio e coleções gasosas intravasculares, que era o Portier, já vou mostrar algumas imagens, tá? Então aqui destacando-se, tá? Espessamento parietal. Normalmente a parede do intestino tem que ter entre 3 a 5 milímetros, tá? Passou disso, a gente já começa a falar, não, temos um espessamento parietal. Ele é pouco específico, por quê? Porque isso aqui a gente pode ver muito bem, é muito comum a gente ver isso nas ileites, tá? Não é comum no infarto embólico, é mais no infarto obstrutivo arterial, tá? E principalmente na colite isquêmica, tá? Que nem eu falei para vocês aqui, destaca-se no início, quem mais sofre com a isquemia é a mucosa. Então aqui a gente vê que esse edema predomina na mucosa, tá? Aqui já está um quadro um pouco mais tardio, a gente vê que o edema parietal difuso, aqui a gente não consegue diferenciar mucosa de submucosa de muscular, ou seja, aqui já está todo mundo, todas as 3 camadas já estão isquêmicas, todas já estão sofrendo, diferente desse caso aqui, que a gente vê que o edema parietal muito mais evidente é da mucosa intestinal, tá bom? Ou seja, são quadros aqui ditos reversíveis, tá? A dilatação luminal, presente na maioria dos casos, em torno de 60% a 90%, tá? Ela é menos comum nos casos aqui, perdoa o erro, nos casos irreversíveis, somente 40%, tá? Então a dilatação luminal, se a gente vê um paciente com edema e dilatação luminal, a gente pode pensar que esse paciente está num quadro inicial, tá bom? Só chamando a atenção de um pitfall, quando as alças apresentam distensão líquida somente, ou fecal, que é esse caso aqui, fala mais a favor de isquemia em detrimento de um ilho paralítico, ou uma obstrução, uma pseudo-obstrução, onde a gente tem níveis hidroaéreos, tá? Então, assim, distensão líquida somente de alças fala mais a favor
de um quadro isquêmico. Quadros de ilho de extensão de alças com nível hidroaéreo, alças plégicas, tá? A gente pensa mais numa obstrução mecânica, tá? A densificação do mesentério, tá? Quando a gente acumula, e ascite, são acúmulos líquidos que podem ser loculados ou não, né? Tem uma sensibilidade não tão boa, em torno de 88%, uma especificidade de 90%. Quando a gente tem os dois critérios, a gente consegue aumentar um pouco a especificidade. O que a gente vê, né, é uma densificação, né, da gordura mesentérica adjacente a essas alças, tá? E coleção de líquido, tá? A gente começa a ver coletar líquido, assim, não é aquela ascite clássica que a gente vê no paciente hepatopata, por exemplo. A gente começa a ver pequenas coleções líquidas, tá? E essa avaliação que vocês podem ver, eu tô usando o linear, tá? Nesses casos, porque ele dá uma imagem um pouco mais nítida, né? Falando um pouco de alterações um pouco mais tardias, um pouco mais caindo no rol das irreversíveis, falar da pneumatose intestinal e da aeroportia, né? Elas são menos comuns, né? Tem uma prevalência um pouco menor, tá? Só que são mais específicas, né? Ou seja, dá aproximadamente 100%. Ou seja, se a gente está vendo bolhas gasosas nas veias mesentéricas, na porta ou na parede das alças, esse aqui é um quadro de isquemia que já está irreversível, ou seja, é um quadro bem mais agudo. Tá? Então aqui a gente vê que o paciente tem um edema parietal, que a gente já viu que aqui é uma evolução, né? Perda da diferenciação das camadas do intestino, tá? E aqui a gente vê os focos gasosos intraparietais, né? E vê que são vários segmentos, né? Então pega aqui, ou seja, todos eles estão. As outras alças, aqui ainda não apareceu pneumatose, mas a gente vê que tem um espessamento aqui, a gente consegue delimitar um pouco de mucosa, mas com o passar do tempo todas essas alças vão apresentar. E o que a gente acaba vendo é isso daqui, né? Uma alça totalmente espessada, com múltiplos focos gasosos na parede das alças, né? E aqui em cima, aqui é o fígado, a gente já começa a ver os focos gasosos no parênquima hepático, né? Opa. Que é isso daqui que a gente está vendo. A gente olha o fígado e consegue ver todas essas bolhas gasosas, né, na periferia, tá? E às vezes a gente consegue ver o foco gasoso dentro dos ramos portais, tá? Aqui é a aeroportia, né? Então a aeroportia ela é uma consequência da pneumatose, né? Temos gás na parede das alças, esse gás drena para os ramos da mesentérica superior, que vão formar a porta, e a gente vai ter a aeroportia, que a gente pode ver tanto na porta como nos seus ramos, ou a gente não vê dentro da porta, mas vê em todo o fígado com múltiplos focos hiperecogênicos, tá? Aqui a gente vê um caso bem exuberante, né? Praticamente todo o fígado tomado por gás, tá? E aqui também um caso onde tem esses pequenos pontos hiperecogênicos, né? Podem ser centrais ou periféricos, tá? De um modo geral, ele acaba cometendo todo o fígado a depender da extensão. O tratamento. De um modo geral, agentes anticoagulantes, o tratamento clínico, né? Agentes anticoagulantes, antiplaquetários, para prevenir que haja uma progressão desse trombo, tá? Controle da pressão arterial se o paciente estiver muito hipertenso, tá bom? E o tratamento cirúrgico ou endovascular deve ser reservado para pacientes que sejam sintomáticos, apesar do tratamento clínico, ou que estejam piorando, apesar do tratamento, ou pacientes com doenças de base graves, por exemplo, aneurisma, ou está tendo um aneurisma instável, né? Lembrando que o tratamento cirúrgico, de um modo geral, acaba sendo ressecção dessas alças que já estão isquêmicas, né? E o tratamento endovascular é uma opção muito boa, principalmente com trombólise intraarterial, ou nos casos das embolias, ou colocação de stents, sejam eles autoexpansíveis ou não, em pacientes que têm uma estenose que tenha sido a causa dessa obstrução arterial, tá? Vou mostrar alguns casinhos aqui para vocês. Então, paciente masculino de 55 anos, sem comorbidade, estava com uma dor abdominal difusa, que nem específica, em torno de há dois dias, que estava piorando. O ultrassom dele abdominal não tinha nada que chamasse atenção. Uma avaliação um pouco mais pormenorizada, por isso que é difícil, a gente tem que pensar na isquemia para poder ir atrás, porque senão a gente não faz o diagnóstico, tá? Para a gente entender aqui, ó, a aorta, que é a emergência do tronco celíaco, e dá para ver aqui um flapzinho. Eu falei assim, opa, vamos tentar investigar um pouco mais para frente, né? Alongando o tronco celíaco, a gente via que existia um flap.
O estudo Color Doppler via que existia um aliasing, né, no tronco celíaco, tá? Um aumento difuso da velocidade, e aqui, fazendo uma avaliação no dual, a gente consegue ver o tronco celíaco, tinha esse flap, e o Doppler mostrava que existia perfusão, tanto da luz verdadeira, ou seja, aqui é uma dissecção, né, tanto da luz verdadeira quanto da falsa, ou seja, esse flap ele estava em progressão, tá ok? Seguindo nas ramificações do tronco celíaco, aqui a gente vê a emergência da artéria hepática, ou seja, um flap bem extenso, né? Fala assim, nossa, o que será que está acontecendo, né? Prosseguindo, nesse mesmo paciente, a gente vê a aorta aqui, a emergência da artéria mesentérica superior, opa, aqui de novo, ó, outro flap, né? Aqui um close só da mesentérica superior, a gente vê aqui, ó, a luz verdadeira, né, anecogênica, e aqui esse flap, e aqui a gente consegue ver que já está um pouco menos, a ecogenicidade aqui está um pouco maior, né? Fala assim, poxa, ou seja, a gente já pode fazer a hipótese de que essa artéria mesentérica superior esteja dissecando e esteja trombosada essa dissecção, né? Que foi o que o estudo Doppler mostrou, né? Aqui a mesentérica superior, a anecogênica, que é a luz verdadeira. Aqui a área do flap, onde nós não vemos fluxo no estudo Color Doppler, tá? Foi solicitada uma tomografia para esse paciente, por quê? Porque o ultrassom, quanto mais distal da emergência, a sensibilidade vai caindo por uma óbvia redução do calibre do vaso e uma interposição de alças, tá? Então, aqui na tomografia a gente consegue ver aqui a emergência do tronco celíaco, o flap que foi demonstrado, e aqui a gente tem fluxo na luz falsa e na luz verdadeira, né? Ou seja, a tomografia ela mostrou exatamente o que está corroborando com os achados do ultrassom. Aqui o flapping, aqui um corte coronal, flapping com as duas luzes, né? Sendo perfundidas, né? Uma reconstrução da artéria mesentérica superior, aqui a gente consegue ver o que o ultrassom também já tinha mostrado, né? Ou seja, uma luz verdadeira passando o contraste normalmente, e um trombo na luz falsa. A tomografia aqui, ela nos mostrou o quê? Em relação ao ultrassom, a extensão da doença, tá? No ultrassom a gente conseguiria ver mais ou menos até os 6, 8 centímetros proximais, né? E aqui a emergência da cólica média, a gente consegue ver que essa dissecção acometia praticamente toda a extensão da artéria mesentérica superior, tá? Como eu disse no começo, a avaliação do ultrassom das estruturas abdominais daquele paciente era normal, ou seja, a tomografia mostra também, aqui a gente não tem sinal de isquemia em nenhum dos órgãos. Por quê? Porque além de ter sido proximal, a artéria estava pérvia. Aqui não foi um caso de obstrução, foi um caso de dissecção. Tá? Esse paciente foi anticoagulado e duplamente antiagregado e não precisou fazer nenhuma... melhorou dos sintomas, não precisou fazer nenhuma outra abordagem. Um outro caso, paciente feminina, de 50 anos, que não tinha nenhuma comorbidade, a queixa dela é uma dor abdominal ocasional inespecífica há 1 ano, ou seja, essa paciente estava tendo um quadro de angina intestinal. Aqui é uma paciente bem magra, o que nos ajuda bastante, né? Então, só para a gente localizar, lobo esquerdo do fígado, a aorta, aqui o estômago, um pouquinho de gás, uma aorta absolutamente normal, não tinha nenhuma teromatose, nada que chamasse atenção. Uma avaliação um pouco mais pormenorizada da artéria mesentérica superior, a gente consegue ver que tinha um espessamento parietal da mesentérica superior, né? A parede bem irregular. Num corte axial, para a gente localizar, veio a cava inferior, a aorta, estômago, aqui é o fundo. Aqui eu estou vendo a artéria mesentérica superior. Aqui a gente consegue ver que existe uma luz anecogênica, como tem que ser. E aqui a gente consegue ver um espessamento parietal focal que foi submetido ao estudo Doppler e vimos que essa paciente tinha um aliasing considerável, né? Aqui fica bem evidente, né, que esse espessamento ele diminuía, ele determinava uma redução luminal, bem como um aliasing. No estudo Doppler, só para a gente ter uma ideia das velocidades, a velocidade pré estava em torno de 120 e a velocidade no aliasing em torno de 440, ou seja, foi feito pelo ultrassom o diagnóstico de uma estenose da artéria mesentérica superior. Essa paciente foi submetida a uma angioplastia com colocação de stent e evoluiu muito bem. Um outro caso, uma paciente de 30 anos, né, investigação de uma colagenose, ela já tinha o diagnóstico, tá, dessa colagenose. Queixa dela era uma dor abdominal há 2 anos, foi submetida primariamente a uma tomografia para essa investigação, e a tomografia de cara já mostrou aqui, a gente vê uma paciente bem emagrecida, né, a gente vê uma aorta ectasiada,
Aqui é o tronco celíaco, onde a gente vê que tem um aneurisma bem grande, né? E esse aneurisma já está hiperdenso, ou seja, já é um aneurisma trombosado. Tá? Algumas reconstruções aqui para a gente entender. Uma aorta com várias dilatações saculares. Aqui a emergência do tronco celíaco, onde ele estava totalmente trombosado. A gente consegue ver algumas colaterais da pancreatoduodenal e oh, meu Deus do céu, da epigástrica, perdão. Da epigástrica superior tortuosa, que dava os ramos para cá, tá? E aqui na emergência da mesentérica superior, vendo um ângulo, a gente consegue ver que tinha um afilamento muito grande, né, da mesentérica superior. Essa paciente foi submetida a uma angioplastia e foi encaminhada para a gente para fazer um controle dessa angioplastia, desse estente da artéria mesentérica superior, tá? Como ela era bem magrinha, a gente conseguiu ver direitinho aqui, ó, o aneurisma do tronco celíaco trombosado, tá? Então não tinha nenhum fluxo, tá? No corte longitudinal, no corte transversal, a gente consegue ver esse trombo bem exuberante, bem grande, né? Aqui é a emergência da artéria mesentérica superior, a aorta, o tronco celíaco, como eu havia mostrado. Aqui a artéria mesentérica superior já com o seu calibre patente, né? Aqui a gente consegue ver o stent. Na avaliação com Doppler a gente consegue ver que tinha um aliasing bem grande, tá? Ou seja, é esperado no stent que a gente veja um aumento da velocidade, é esperado que a gente veja que a gente tenha esse aliasing, né? Aqui, só para ter uma ideia da noção da velocidade aqui, né? Em torno de 400 dentro do stent, ou seja, não dá para falar em estenose, tá? Esse diagnóstico é feito pelo estudo angiográfico, tá? Mas aqui o que nos interessa saber é se esse stent está trombosado ou não. Aí mais um caso último, só para um paciente masculino, 60 anos, diabético, hipertenso, alérgico a iodo. A queixa dele era uma dor em hipocôndria esquerda, 10 dias, dor essa que vinha piorando com o passar do tempo. O ultrassom dele, todos os órgãos sólidos, nenhum deles chamava atenção, à exceção do baço, onde a gente vê o baço um pouco aumentado com essa área heterogênea, hipoecogênica, com traves densas de permeio. Foi feita uma avaliação de Doppler, não tinha fluxo nessa área, tá bom? A artéria esplênica estava pérvia, porém aquela área estava avascularizada. Aí uma avaliação pulsada da artéria esplênica no hilo. Aí, vendo aquilo, eu falei assim, bom, talvez se o problema não é na artéria esplênica, talvez seja na sua emergência ou nos seus ramos, né? Uma avaliação do tronco celíaco mostrava que aqui tem a aorta, a emergência do tronco celíaco, existia uma dilatação desse tronco do tronco celíaco com uma redução de calibre, né? Aqui fica bem evidente, né, que tem uma estenose aqui, porém essa estenose está dentro de um aneurisma, né? Aí foi feita a hipótese. Aqui o estudo Color Doppler mostrava que estava totalmente estourado o ganho, foi até difícil mensurar essa velocidade, né? Foi feita a hipótese de um aneurisma trombosado, o aneurisma com trombose e estenose, da emergência do tronco celíaco que estava dando isquemia esplênica. O paciente foi submetido a uma angiorressonância, ele era alérgico a iodo, mostrou aqui o aneurisma, uma aorta saudável, o aneurisma do tronco celíaco, aqui esse aneurisma que a gente tinha visto lá no ultrassom, com uma estenose. Esse paciente foi submetido também à angioplastia e evoluiu muito bem, né? Então, só fazendo umas considerações finais, essas são as considerações do American College of Radiology de 2013 a respeito do papel do ultrassom na avaliação da isquemia intestinal, né? O ultrassom ele é bem específico, né, na identificação das oclusões ou dissecções vasculares, principalmente as proximais, ou seja, pensando em termos de especificidade, ou seja, se eu estou vendo é porque tem, mas o fato de eu não ouvir não exclui, né? E isso dá uma sensibilidade baixa, né, em torno de 70% a 90%, mais para 70% do que para 90%. Por quê? Porque a gente sabe que o ultrassom tem as limitações inerentes ao método, principalmente a interposição gasosa e a obesidade, né? E que nem eu mostrei no caso da dissecção da mesentérica, o Doppler ele tem um limite na detecção de doença, seja ela embolia ou dissecção arterial distal da mesentérica superior, tá? O ultrassom é muito útil, como eu disse, que o quadro é totalmente inespecífico, ele é útil para excluir outras causas muito mais prevalentes de dor abdominal, né? Pensando em colelitise, colecistite aguda, nefrolitise, pancreatite, apendicite, enfim, né? Então, assim, frente a aí o ultrassom, qual que é a mensagem do ACR? O ultrassom ele não é recomendado
para avaliação inicial exclusiva, eu até grifei aqui, tá? De paciente com suspeita de isquemia mesentérica, porque a gente sabe que a especificidade é alta, mas a sensibilidade é muito baixa, ou seja, a gente não pode só se pautar no achado de ultrassom para excluir uma dissecção mesentérica. E, bom, é isso. Se alguém tiver alguma consideração, alguma dúvida, quiser perguntar.